Turma, garagem 209, bacana? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Bacana. Chegou o dia da montagem do Astra. Eu vou começar a montar hoje o motor do Astra. Teve um rapaz aqui hoje, meu amigo, perguntou, e esse Astra que saiu no Instagram, vai montar não? Pois é, hoje que chegou o cabeçote, galera. E aí eu já tenho algumas informações para dar, até mesmo para você que levou seu carro para uma manutenção desse tipo aí, vai servir como orientação. O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes você depende da retífica, muitas das vezes você depende de entrar em fila em retífica para fazer a retífica completa do seu cabeçote ou parcial, de acordo com o que foi a necessidade. Então, às vezes demora um pouco mais, turma. Então, assim, nesse meio tempo que o cabeçote vai para a retífica e fica lá e tal, a gente faz algumas coisas no carro. Inclusive, por isso que eu mostrei até no Instagram as peças lavadas, já para ir adiantar. A gente deixa assim, ó, o bloco desse jeito aí, ó, igual um espelho, limpa a cabeça do pistão, certo? E quando você for fazer um tipo de serviço desse aqui no carro, jamais deixe de trocar os parafusos. Os parafusos de hoje em dia são de torque angulares e eles têm uma característica elástica. Ele entra da característica elástica, ele entra para a forma plástica. Então, a partir desse momento que você usou uma vez só, acabou. Você não pode reaproveitar eles mais não. Por isso que eu já falei com o dono para a gente conseguir os parafusos e com estojo junto, né? Esse carro tem parafuso e estojo, então ele tem que trocar isso, tá? Tem que ser trocado. Toda vez que tem deformação no parafuso, descarta o parafuso e coloca parafuso novo. E mais uma dica aqui de que acontece muitas das vezes. Aqui, ó, o cabeçote chegou da retífica hoje, tá quentinho ainda. Bacana? Nesse caso aqui, que é o motor GM, ele tem essa famosa gaiola aqui, ó. E ela, muitas das vezes eu vejo as pessoas colocando cola semi-secativa aqui, cola da 3M, silicone, porém não pode, turma. A cola que vai aqui, tanto é que tem um cantinho aqui, ó, que tem uma colinha verde lá no fundo, lá, tá vendo? E esse cabeçote foi a primeira vez que foi retirado. E eu fui a primeira pessoa que retirei esse cabeçote. E eu sei que essa cola que estava aqui é uma cola semi-secativa. No manual de montagem do carro, manda usar uma cola semi-secativa. E olha lá a cor dela. Também é verde, ó, tá vendo? É a 873, que é usada nesse carro aqui. Bacana? Não estou fazendo propaganda de Davut não, que o rapaz da Davut que me vendeu, não vendeu barato para mim não, tá? E você tem que usar essa cola semi-secativa. Não, semi-secativa não, desculpa, essa cola anaeróbica, não a semi-secativa, não a cola de silicone, sempre a cola anaeróbica. Ela só seca com a ausência de oxigênio, ok? Se ela ficar com o tubo aberto aqui, ela nunca vai secar, só seca com a ausência de oxigênio. Quando você torqueia o cabeçote, aqui nessa face aqui, ó, ela vai ficar seca, o resto nunca vai secar. Ela pode escorrer para dentro do motor, que não vai acontecer problema algum. Bacana? É só uma dica. Usar, claro, né? Junta de qualidade no cabeçote e aqui e essa cola anaeróbica. Bacana? Uma coisa de curiosidade para você saber quando o seu carro estiver na oficina mecânica, demora mesmo por causa desses detalhes. Detalhes esses que demora porque eu estou fazendo um freio de um Siena aqui também. Aí, ó. Estou fazendo o freio do Siena e o dono estava meio apressado. Aí eu falei, demora. A gente faz a limpeza, a gente faz a lubrificação, eu uso pasta de cobre, eu uso a lubrificação de cobre atrás aqui, é demorado mesmo. E ele queria trocar só a pastilha. Esse carro aqui estava com uma panela aqui também, porque tinha dado passe aqui também, a mesma coisa que tinha acontecido no outro vídeo anterior, tá, galera? E eu também vi algumas coisas no YouTube esse final de semana aí, de youtuber falando de um jornalista aí que falou que não deve fazer, ele chamou o mecânico disso, daquilo. Eu não vou entrar em detalhes não, porque não cabe a mim questionar ou então argumentar o que um jornalista falou a respeito de mecânico. Eu acho que termina por aí. O cara é jornalista. E ponto. Eu vi o YouTube aí respondendo a um jornalista que tem que fazer limpeza de freio, tem que fazer... Cara... A pessoa já responde por isso, ele é um jornalista. Eu nunca vi ele apertando um parafuso em oficina mecânica.
Então o que eu vou debater com uma pessoa dessa? E aí eu estou vendo o YouTube aproveitando o gancho para fazer propaganda de máquinas, aproveitando o gancho para fazer propaganda de produtos. Meu, o cara é jornalista. Há uns meses atrás aí, ele fez uma polêmica. Aí, ó, como é que eu deixo? Ele fez uma polêmica em questão de que eletroinjetor não se limpa. E ele conseguiu o que ele queria. Nada mais, nada menos, ele conseguiu o quê? Audiência. Aí, ó, eu continuo limpando a mesma coisa, continuo lubrificando, limpando, regulando, a mesma coisa. Independente do que ele falou ou deixou de falar. Não cabe a mim discutir com o jornalista, não. Cabe a mim discutir, sim, com o mecânico, com a pessoa que entenda, por exemplo, por que essa pessoa do YouTube aí não questionou o Walter, da Doutorier, certo? Porque ele é um cara muito conceituado, né? Mas ele é da mecânica, ele é da graxa, ele é da mão suja, certo? Então, assim, não cabe a mim ficar questionando o que jornalista fala e eu continuo fazendo o meu trabalho. E se o cliente fala assim, Juninho, fulano de tal falou no rádio ou falou no blog dele que freio não se limpa, não se faz nada. Cara, você não tem confiança comigo, você tem confiança com o jornalista lá e com o cara que faz o blog. Cara, você pega o seu carro, leva para ele arrumar, cara. Ele deve entender mais do que eu e assim vamos viver a vida. Confiança de ambas as partes. Eu confio no cliente, o cliente confia em mim. E assim tem que ser. Aqui, ó. Continuo lubrificando. Continuo fazendo o mesmo trabalho. Mesma coisa. Não vai alterar em nada para mim. O que o jornalista falou ou deixou de falar não altera em nada para mim. Eu não vou aproveitar de uma pessoa que não tem conhecimento para eu subir em cima dele, não. Certo? E aí, mais uma dica também. Às vezes seu carro acende a luz da ABS, falando em questão de limpeza. Às vezes seu carro acende a luz da ABS, esse carro aqui é equipado com ABS. Se aquele sensorzinho ali, ó, lá no fundo, lá, ó, não sei se vai dar para ver, não. Acho que vai dar. Deixa eu ver. Dá. Olha lá, tá vendo? Tem um sensorzinho aqui no fundo ali, ó, de plástico ali, tá vendo? Ele é um sensor que ele fica preso ao espelho, certo? E no cubo de roda existe um ímã. É muito comum de acontecer desse ímã encher de sujeiras, de limalha. E às vezes uma simples limpeza que você faz aqui dentro, aqui, ó, apaga a luz ABS lá. Por exemplo, dá falha no sensor de roda do lado direito. Aí se você, antes de sair trocando sensores, a primeira coisa que se recomenda, isso está escrito em qualquer manual de mecânico, de reparador. Por isso que eu estou falando, não precisa discutir certos tipos de coisas que jornalista fala. Cara, é querer subir em cima demais de pessoas ignorantes. Para aproveitar para fazer propaganda, cara. Meu Deus, me ajuda. Então isso aqui está escrito em qualquer manual de reparador. Se você é um reparador mesmo, ou você é um técnico mecânico de reparação automotiva, você vai saber disso. Você primeiro faz uma limpeza, uma inspeção visual de sujeira contra a contaminação de barros, óleos, graxas e tudo mais. Está escrito desse jeito lá. Você faz uma limpeza e faz um novo teste no carro. Muitas das vezes é só sujeira e oxidação que tem aqui dentro, nesse sensor. Porque ele não tem mais a leitura, por sujeira e alguma coisa vai. Por aí, a gente já cai em terra quando ele falou que não precisa fazer limpeza do sistema de freio, que quem faz limpeza de freio cobra por isso, está sendo desonesto, sei lá o que ele está falando lá. Não cabe a mim entender o que o jornalista está falando. Não estou desmerecendo a classe de jornalista, não. Eu estou somente comentando que ele não está apto a discutir com uma pessoa de chão de oficina. É só isso. Não precisa fazer propaganda de máquina e tudo mais, não. Aí, ó. Pasta de cobre aqui, ó, pasta. Tem que usar pasta de cobre, porque senão fica com apito, todo mundo já sabe disso. Bacana? É só um videozinho aí de esclarecimento. Se Deus quiser, amanhã a gente monta o astrão. E esse astrão, se Deus quiser, vai dar tudo certinho também. Uma das coisas que mais acontece na linha GM é o apodrecimento no quarto cilindro ali, a cavitação. Uma vez eu fui questionado por um cliente que ele disse para mim que não tem nada disso não apodrece não. Pode perguntar qualquer mecânico, se algum dia já não passou pela oficina dele, que o dono do carro reclamou que o carro não aqueceu no ponteiro e mesmo assim ele passou água para o óleo, passou água para a câmara de combustão. Acontece muito de apodrecer cabeçote desse carro. Ele apodrece na galeria de água e ela vai e mistura.
só de apodrecimento. E aí o dono não tem culpa, o ponteiro não sobe, não acontece nada. Quando ele assusta, o carro já subiu a temperatura de uma vez. É porque houve o apodrecimento, não é porque ele deixou ferver, deixou faltar água e tudo mais, não. Valeu, turma! Grande abraço, todo mundo com Deus. E vamos, que tem muito trampo pra gente aí nesse astrão aí. Valeu? Um abraço!